Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero também que esse áudio esteja bom, porque esse vídeo é o vídeo de introdução da nossa exposição ao livro de Tito e Filemon. Só que hoje, propriamente dito, nós não faremos essa exposição do livro, mas nós vamos conhecer um pouquinho dele. Eu diria que é o esboço desse livro. Não seria um panorama do livro, porque a gente não vai abordar o conteúdo em si dele, né, dos versículos e tal, mas nós faremos uma abordagem um pouco mais por cima, entendendo o enredo, o autor, o propósito para o qual ele foi escrito, para quem ele foi escrito, como que a mensagem desse conteúdo chegou para essas pessoas que ouviram esse conteúdo. Então, nós vamos abordar um pouco de forma superficial o conteúdo desse livro, só que de uma maneira extremamente importante, porque é uma maneira de te conectar com o conteúdo que será exposto quando nós começarmos a nossa exposição em si. Então, ele vai te unir ao conteúdo que está escrito nessa carta. Nós faremos a exposição de Tito e Filemon. São dois pequenos livros, duas epístolas, né? Inclusive é o gênero literário desses dois livros. São epístolas que são cartas que foram cartas curtas. O livro de Tito ele tem 3 capítulos, né? O livro de Filemon tem apenas um, apenas dividido em versículos. Então, em tese, será uma exposição muito rápida, né? Detalhada, porém rápida, porque são livros curtos. Mas a introdução, o esboço que nós faremos, tanto do livro de Tito quanto do livro de Filemon, é de extrema importância para te conectar com o assunto que estará sendo dito lá. Talvez alguns assuntos vocês não entendam a abordagem, fiquem um pouco por fora, embora quando a gente estiver expondo o conteúdo, os versículos, o texto sagrado em si, nós vamos abordar também, né, o significado das palavras, o significado de todo o seu contexto, mais uma vez, de forma que todos entendam. Mas é importante essa introdução. No livro de Filemon, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai tratar da fuga de um escravo chamado Onésimo, e Paulo vai dizer assim: Onésimo, olhe, volte para o seu senhor. Volte para o seu senhor, pare de fugir, pare de ser um fugitivo. O que é que Paulo quis dizer com isso? Será que Paulo era um escravocrata? Será que Paulo ele apoiava a escravidão em si? Será que Paulo ele era um cara cruel e que defende que quem é cristão de verdade, que o verdadeiro evangélico, o verdadeiro cristão, ele tem que sim defender a escravidão? O que é que Paulo pensava? Então, penso eu que o conteúdo dessas introduções, desses esboços, são muito pertinentes para que a gente possa se conectar ao que diz a carta. Antes de mais nada, pessoal, vai ser um vídeo já curto, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal, certo? Deixe o seu like, seu joinha, comentem em caso de dúvida. Teve uma pessoa que me comentou aqui lá no Instagram, falando que era para eu fazer minha descrição audiovisual e aquele negócio todo. Gente, eu não sou muito dessa pegada, não. Eu acho que aqui pouco interessa como eu estou vestido, como eu estou me apresentando, a cor da minha pele. O importante em si é o conteúdo, certo? O conteúdo do canal, do que está sendo exposto. Então, se você é um cego que está ouvindo esse vídeo, seja bem-vindo. Não sei se tem algum, seria muito bacana se tivesse. Mas, assim, eu quero que vocês se prendam, não a forma que eu estou vestido, me apresentando, mas o conteúdo em si. Mas sem mais delongas, nós vamos falar um pouco primeiro da carta de Tito. Só mais uma coisa, bem rápida. Eu estou fazendo esse esboço aqui da carta de Tito, mas a minha ideia é que no esboço da carta ao Filemon, quem faça seja um amigo nosso, que é o Eduardo Carnavale. Ele já participou aqui de um podcast abençoado, homem de Deus, e ele está estudando um pouco mais a fundo essa carta de Filemon. Então, o esboço de Filemon, muito provavelmente, se o Senhor Jesus permitir, será com ele. Aqui conosco, nós vamos fazer o esboço de Tito, certo? Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é a visão geral a respeito dessa carta. Quem foi o seu autor? Quem foi o autor da carta de Tito? Então, há um consenso na igreja que a carta de Tito, ela foi
escrita pelo apóstolo Paulo. Gente, isso é uma unanimidade, certo? Uma unanimidade. Geralmente, pessoas que se levantaram para dizer que Paulo não era o autor dessa carta eram pessoas que estavam muito ligadas a heresias muito perniciosas daqueles tempos passados, pessoas que renegaram, por exemplo, as escrituras do Antigo Testamento, pessoas que renegaram também textos do Novo Testamento que fazia menção ao Antigo. Dessas pessoas foram consideradas hereges e, portanto, as suas sustentações, as suas argumentações consideradas muito frágeis de dizer que o apóstolo Paulo não tinha escrito a carta de Tito. O autor ele já começa a se aprofundar, introduzindo a carta, dizendo, se nomeando Paulo, né? E a Bíblia ela vai relatar com muita ênfase que geralmente quando se menciona Paulo na Escritura, é uma referência ao apóstolo Paulo, e geralmente ele mesmo fazendo isso. O versículo 1 já é claro, ele vai dizer assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então ele já se apresenta: eu sou Paulo, estou escrevendo essa carta, a carta de Tito. Então é um consenso muito forte de que o próprio apóstolo Paulo, e não um outro Paulo qualquer, tenha escrito essa carta. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 62 até o ano 64, ali depois de Cristo. Portanto, estudiosos afirmam, alguns, não é um consenso, de que essa carta ela foi escrita entre os escritos de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Por quê? Porque essa carta de Tito, de certa forma, ela foi escrita com Paulo com uma certa liberdade. Quanto à sua carta de 2 Timóteo, Paulo já está preso e é comprovadamente, a sua última carta, né? 2 Timóteo foi a última carta de Paulo que ele escreve, e depois ele parte para ser morto, parte para o martírio. Então, existe uma certeza, certo? Uma certeza absoluta, toda certeza é absoluta, minha esposa disse, mas é uma certeza de que Paulo escreveu a carta de Tito antes da carta de 2 Timóteo. Mas não existe um consenso se Paulo escreveu a carta de Tito entre 1 Timóteo e 2 Timóteo, ou se a carta de Tito foi escrita antes de 1 Timóteo. O fato é, ela foi antes de 2 Timóteo. Então, por volta do ano 62 e 64 depois de Cristo. Essa carta, irmãos, ela contém verdades, como é que eu posso dizer? Verdades fundamentais. A primeira coisa que Paulo escreve é para dizer que a igreja ela deve ser organizada com líderes qualificados. Então, Paulo vai escrever essa carta com esse propósito. A igreja ela precisa ser organizada com líderes qualificados. Veja a importância que Paulo dá para esse assunto. Quando a gente vai pensar nas igrejas hoje em dia, o que seria para nós um líder qualificado? Será que é um pastor que ele é muito gente boa? Será que é um pastor que a gente chama aqui em Sergipe, né, de pastor amigueiro, né? Tá lá com os irmãos, joga um futebol com o irmão, vai pro cinema com o irmão. Isso tudo, mano, é muito bacana. É show de bola. É fantástico. Mas será que um pastor qualificado, um líder qualificado, ele precisa ter apenas essas atribuições? Quando nós estamos falando da constituição de uma igreja, nós estamos falando, talvez, em última análise, de uma atitude social do pastor. Mas, em primeiro lugar, o que nós queremos abordar, quando dizemos que precisamos de líderes qualificados dentro da igreja, é um pastor que seja dedicado à oração, é óbvio, porque para ele ter a revelação do Espírito Santo, da palavra de Deus, daquilo que ele estuda no seu dia a dia, para passar para a igreja, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de entrega, uma vida de santidade e de devocional em dias. Nós dizemos que o nosso devocional é o que vai alimentar o nosso espírito. Da mesma forma que nós nos alimentamos, tentamos, né, pelo menos minimamente 3 vezes ao dia, para que o nosso corpo ele não desfaleça, da mesma forma, espiritualmente falando, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Estar em oração constante, estar em busca por Deus a todo momento.
A Bíblia vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E o pastor, ele vai orar pelos seus membros, pela vida da igreja, pela sua própria vida. E não é que a oração ela é poderosa em si mesma. Ah, porque as palavras, elas têm poder. Não. Mas a oração ela é poderosa porque ela é dirigida a alguém que tem todo o poder. Ou seja, a Deus. Então, o pastor, em primeiro lugar, ele precisa se debruçar em oração. Em segundo lugar, um pastor, um líder qualificado, ele precisa mergulhar nas escrituras. Gente, existem líderes que acreditam que por eles orarem bastante, por eles terem uma vida de oração até extensiva, que é ótimo, que é maravilhoso, muitos acham que a revelação da palavra de Deus vem somente por isso. Quando Deus nos deixou armas poderosíssimas de interpretação das suas escrituras. É óbvio que se você está lendo um livro sagrado da Bíblia, o Espírito Santo vai falar para você, vai falar sobre a sua palavra, te trazer revelações, mas existem coisas que nós precisamos ir mais a fundo, como, por exemplo, buscar o seu contexto, por que que certo autor escreveu aquilo, escreveu o que escreveu, por que que qual o contexto, por que que aquele povo precisava ser exortado. Por exemplo, eu estava numa EBD, certo? De uma outra igreja. E nós estávamos falando sobre Jesus e o caminho de Emaús. Quando Jesus apareceu lá para os seus discípulos, e Jesus ali ele começou a expor as escrituras. E a Bíblia vai dizer que ele começou a expor de Moisés até aquele momento. Então Jesus começou a expor as escrituras. E o professor da EBD ele disse assim, olha, veja que interessante. Jesus ele não começou a expor as escrituras lá, né, quando Deus criou o mundo e tal, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas Jesus começou a expor as escrituras a partir de Moisés até aquele momento em que eles estavam. Eu disse, meu Deus, isso é uma compreensão muito equivocada do que a Bíblia quer dizer, porque quando a Bíblia fala assim, Jesus, ele expôs de Moisés até agora, quer dizer que Jesus começou a expor dos livros escritos por Moisés, ou seja, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e daí em diante até aquele momento, ou seja, Jesus começou a expor as escrituras para aqueles discípulos a partir do Gênesis, logo, Gênesis 1. Então, uma má compreensão, simplesmente porque a pessoa leu no texto, mas não procurou se aprofundar no que queria dizer, quais eram os sentidos daquelas palavras, quando a Bíblia afirmava que Jesus expôs de Moisés até aquele momento. Existem coisas que nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras para podermos entender o seu real sentido. Por exemplo, quando algo, as linguagens mais antigas da Bíblia, que nós costumamos dizer como traduções formais, que procuravam traduzir palavra por palavra, elas diziam que quando alguém estava nervoso, ou quando alguém estava amando, ele tinha alguma sensação entranhável. Veja que expressão difícil, né? O que quer dizer isso na Bíblia Sagrada? A gente não pode ter entendimento sobre o que significa isso sem nós nos aprofundarmos nas Escrituras, naquilo que a Bíblia quer dizer. Eles acreditavam antigamente que o sentimento ele vinha das entranhas, por isso que eles falavam eles usavam essa forma de dizer, né, entranháveis. Quando a gente fica nervoso, a gente não sente aquele friozinho na barriga. Então eles acreditavam que as emoções vinham de lá. Quando a Bíblia foi se modernizando no quesito da sua tradução e veio as traduções mais de caráter dinâmico, que não visa traduzir palavra por palavra do texto sagrado, mas sim o que aquela frase quis dizer, quando lá no original falava entranháveis, a equivalência dinâmica traduziu como afetivo, como coração, como mente. Por exemplo, a tradução formal tem texto da Bíblia que diz Deus exalta o seu chifre. E eles colocaram lá na tradução formal, Deus exalta o seu chifre. O que é que isso quer dizer? Era aquela pessoa que é traído pela esposa, pelo esposo que tem chifres? O que é que isso quer dizer? Quando nós vamos na equivalência dinâmica, ele vai dizer qual é o seu sentido. Chifre, para aquele pessoal de antigamente, do período bíblico, significava poder. Então, Deus te dá poder. A equivalência dinâmica vai traduzir o sentido da frase, e não literalmente palavra por palavra.
Por isso o estudo das escrituras é tão importante. Então, o líder qualificado, ele tem que mergulhar nas escrituras sagradas e mergulhar também em oração. A segunda verdade fundamental que essa carta de Tito ela vai trazer é que deve-se resistir aos falsos mestres. Veja que interessante, porque boa parte das cartas de Paulo é justamente para falar sobre heresia, sobre falso ensino, sobre falso mestre. É algo que soa até, para quem não está acostumado, um tanto que enfadonho. Nós temos a exposição no nosso canal também da carta de Paulo aos Colossenses, ele combatendo justamente a heresia de Colossos, que era uma heresia que tinha muitas ramificações. Eles não acreditavam que Jesus era Deus como Deus é. Eles acreditavam que Jesus era um semideus. Eles acreditavam que Deus tinha tentado se relacionar com o seu povo, mas não conseguido. Por quê? Porque o povo é muito pecador e Deus é muito santo. Então Deus não conseguia um contato direto com o povo. E Deus ia tentando e não conseguia, ia tentando e não conseguia. E nessas várias tentativas, Deus ia se modificando e criando estratégias. Até certo ponto, Deus entender que, para ele ter contato com o povo, ele precisaria de um semideus, alguém que se parecesse com ele, mas também que se parecesse com o ser humano. Portanto, teve a ideia genial. Jesus. E envia Jesus, e Jesus sim consegue ter um relacionamento com o povo e tal, mas que Jesus não era Deus, mas também não era humano. Então, veja que heresia. Isso estava impregnado lá na igreja, né, de Colossos. A carta que Paulo faz aos Colossos faz para combater justamente isso. E várias outras cartas do apóstolo Paulo é também justamente para combater o falso ensino. Irmãos, aplicando isso a nós, às vezes quem tenta combater o falso ensino nas igrejas hoje em dia, muitas vezes é tido como rebelde, como divisor, como sectarista. Você é sectarista, você causa um rebuliço nas igrejas, você tenta ser melhor, você tenta ser o bambambam, você é boçal, você é soberbo. Gente, mas a Bíblia, ela foi escrita justamente para nos direcionar em direção a uma verdade. Quem é a verdade? Cristo. Ele é a verdade, ele é a vida e ele é o caminho. Então, nós precisamos fazer a verdadeira interpretação das Escrituras para podermos entender o que é que a Bíblia ela nos ordena. E a verdade não é como muita gente acredita, relativa, não. A verdade de Cristo, ela é absoluta. A verdade de Cristo, ela é absoluta. Não tem essa de, a verdade para mim é isso, a verdade para... Não. Ok, existem várias interpretações. Esse canal, como um canal reformado, nós vamos defender algumas coisas que aos olhos de outras pessoas não são bem assim. E ok, é possível de interpretação, porque não fere o fundamento central da fé cristã, que é a salvação somente por Cristo, a fé em Cristo, a Trindade, Deus é um Deus triuno. Então, pensar diferente em aspectos secundários não vai causar um estrago na vida espiritual de alguém. Por exemplo, tem gente que acredita que os dons continuam. Existem dons de curar, existem pessoas que têm o dom de curar, dons de profetizar. Se existe ou não, beleza. Tem gente que acredita que não existe mais. Não, esses dons foram para aquelas épocas para mostrar que Cristo é o Senhor, que Cristo veio para pregar Jesus e tal. Não existe não. Tá joia, ok. Mas a verdade continua a mesma. Salvação somente por meio de Cristo. Ok? Então, uma outra verdade fundamental desse texto, dessa carta de Tito, é que há responsabilidades especiais para grupos específicos na igreja. Então, cada grupo da igreja tem algum tipo de responsabilidade e eles precisam arcar com essa responsabilidade. Se dispôs a cuidar do corpo de Cristo, de pertencer a uma congregação, que é a congregação dos santos, cada grupo tem a sua responsabilidade e deve agir conforme ao que se espera da responsabilidade de uma certa pessoa. Contemporizando, será que é assim a palavra? Aplicando aos nossos dias, nós sabemos que existem várias funções também dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, e nós esperamos que um bom tesoureiro seja um cara que preste realmente a
o relatório correto das finanças, é um cara que não indique gastos abusivos para coisas que são sem importância. Nós esperamos de um pastor alguém que tenha pleno conhecimento da palavra de Deus, certo? Nós esperamos de um diácono alguém que vai servir, alguém atento. Então, cada grupo dentro da igreja tem sua responsabilidade. A carta de Tito vai trazer também um pouco sobre isso, mas também aplicando sempre, não só o aspecto de como se comportar, mas a teologia em si. A carta de Tito, eu diria que ela é um convite à união da doutrina e da fé cristã. A gente não pode abrir mão de uma delas. Elas precisam ser inerentes, elas precisam se coadunar. Não existe separação entre doutrina e fé cristã. Ah, eu sou muito espiritual, eu oro 10 horas por dia, mas eu não entendo nada de Bíblia. Ou então eu tenho uma pilha de livros aqui em casa, eu estudo pra caramba. Se você me perguntar em que século viveu fulano tal, eu sei. Mas a minha vida devocional, de oração, de amor ao próximo, é um lixo. A carta de Tito vem para unificar essas duas coisas e dizer a importância dessas coisas estarem unidas. Mas, em último lugar, a carta vai abordar como uma verdade fundamental que toda conduta cristã deve apoiar-se no trabalho salvador de Deus em Cristo. O que isso quer dizer? Que o nosso trabalho, da nossa vida cristã, da nossa conduta como cristã, ela não tem um fim em ela mesma. Você não é um bom cristão para que você possa se tornar um cara legal do seu bairro. Você não é um bom cristão para que você possa simplesmente ter uma vida mais bacana, mais saudável. Eu não fumo, eu não bebo. Eu sou o cara mais saudável porque eu tenho aqui uma relação com o cristianismo, etc. Não, mas a gente tem que apoiar a nossa vida cristã no trabalho salvador de Deus, ou seja, viver em prol de pregar o evangelho, em prol de glorificar a Deus, em prol de exaltar o trabalho salvífico de Cristo e levar essa mensagem mais longe. A igreja não é um consultório psiquiátrico que você procura quando a sua mente está explodindo, quando você está com insônia, quando você está sem conseguir resolver seus problemas. A igreja é um ajuntamento dos santos para glorificar a Deus através de um culto prestado a ele e a seu filho, e ao Espírito Santo. Essa é a função da igreja. Ok, que se você está lá, óbvio que Deus vai tratar de você em todas as esferas, financeira, emocional, física, tudo que você estiver precisando. O Espírito Santo, ele não é alheio aos seus problemas terrenos. Ah, Espírito Santo, eu estou com a doença, recebi um diagnóstico ruim. Ah, mas você tem que falar do sacrifício de Cristo na cruz, da morte de Cristo e tal. O Espírito Santo, ele não é alheio aos seus problemas, às suas dificuldades. Mas precisamos entender que o foco principal, o ponto neofrágico de toda essa construção em termos de congregar, não é o seu bem-estar. Se você for consolado, amém, que ótimo, maravilhoso. Mas se for para ser 100% das vezes que você for confrontado, amém também. Então, a carta de Paulo, ela tem esse propósito, né? O apóstolo Paulo, nós já dissemos que foi ele que foi o autor. E vamos falar um pouco agora sobre a data e ocasião, já chegando para a metade aqui desse vídeo, né? Nos encaminhando para o final desse vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre a data e sobre a ocasião. A data nós já falamos, né? Por volta do ano 62 ao ano 64. Mas muito provavelmente Paulo escreveu essa carta na sua quarta viagem missionária. Que aconteceu depois do seu primeiro encarceramento em Roma, né? Provavelmente nos anos 62 e 64. Paulo deveria estar em Nicópolis, ou a caminho dessa cidade, no Espiro, que seria, no caso, por ali, por volta da Grécia, ali do oeste grego, né? Quando ele escreveu essa carta de Tito. Então, Paulo ele escreveu essa carta na sua quarta viagem missionária. E para quem que Paulo escreveu? Muitos defendem que Paulo escreveu para Tito ter conhecimento dessa carta antes de passar essa carta adiante, talvez para
fazer uma análise de todo aquele conteúdo e tal. Muita gente defende que Tito não teve tempo de fazer uma análise prévia dessa carta, mas Tito já leu a carta já para o pessoal daquela igreja e tal. E é isso. Tito, ele não era o pastor daquela igreja. Primeiro, essa carta ela foi escrita para o povo de Creta, da ilha de Creta. A ilha de Creta era uma ilha que depois foi incorporada também ao Império Romano. E Paulo não era o pastor exclusivamente dessa igreja, porque quando Paulo ele escolhe Tito para cuidar das igrejas em Creta, Paulo o escolhe para ser. Qual seria o cargo? Talvez um bispo. Talvez o bispo se enquadre mais na função que Tito tinha, porque Tito ele não estava em uma igreja específica, mas ele cuidava de todas as igrejas que haviam ali na ilha de Creta, né? Então ele não era de uma igreja específica. Eu sou aqui da igreja batista aqui na minha cidade. Não. Ele era um líder geral de todas as igrejas que estavam em Creta. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve para Tito para dizer: olha, Tito, olha, alguns líderes lá das igrejas, alguns pastores das igrejas aí que você comanda, têm pregado falsas heresias. Portanto, pega aqui essa carta e veja como que você vai tratar a respeito do problema desses líderes e da conduta cristã dessas igrejas. Porque, veja, se a carta de Paulo tivesse sido escrita para uma igreja da qual Tito era pastor, não faria sentido, porque Tito era um cristão genuíno e Tito não pregava heresia. Logo, a igreja não estaria passando por um problema de falso ensinamento. Então, Tito ele era um pastor, como se fosse um superintendente das igrejas daquelas regiões ali. Então, na igreja aqui, ó, a igreja aqui do Nordeste está pregando heresia. Então, Tito, olha, abre o seu olho, porque se na igreja aqui do Norte está com uma boa doutrina, tem essa igreja aqui de Creta, do Nordeste de Creta, que está pregando uma falsa doutrina. Então, Paulo escreve justamente para esse povo. E aí, deixa eu ver o que mais a gente consegue abordar, porque o vídeo já está um pouco estendido, um pouco longo. Paulo escreve, né? O livro tem algumas características e Paulo vai falar sobre isso. Deixa eu ver o que a gente pode abordar aqui, certo? Para a gente poder avançar. Paulo escreveu para incentivar Tito a terminar o seu ministério em Creta, né? Para terminar o ministério, quando fala de terminar o ministério, é poder acabar bem, não é simplesmente se mandar, mas poder acabar bem. Gente, para finalizar, vou caminhar já para o final, dizendo um pouco do esboço daqui da carta de Tito, né? Para a gente entender como que nós trabalharemos as exposições no futuro. A ideia é fazer um vídeo por semana de uma certa perícope, que a perícope é o seguinte, é um trecho que faz sentido. Tipo, por exemplo, eu vou começar aqui com... pegar essa primeira perícope desse esboço aqui, que eu vou falar para vocês, que é o esboço, a primeira parte é a saudação, que vai do verso 1 até o verso 4. Então, eu começo essa perícope do verso 1 ao verso 4, onde vai fazer total sentido para a gente trazer uma exposição, e aí nos outros dias eu separo uma outra perícope, que é uma parte de outro trecho, e assim vai. As perícopes, elas estão separadas, não sei se o esboço ele será, não sei se as exposições será de fato assim, mas assim, o esboço dessa carta é o seguinte, a primeira parte são as saudações, justamente que vai do capítulo 1, né, do versículo 1, do capítulo 1 até o verso 4, tá passando aqui um caminhão, pera aí, viu galera, só um instante, tá passando aqui um caminhão, pera aí, vou deixar aqui no mudo por enquanto. No ao vivo tem dessas coisas, né? E é engraçado, cara, fazendo enquanto esse caminhão tá aí fazendo esse barulho, que eu não sei nem se tá saindo aqui no fone, né? Mas pra mim aqui tá um barulho absurdo. O engraçado é que esse caminhão é um caminhão do lixo e ele sempre para aqui na porta. A gente pode botar uma bolsa de lixo só, mas ele para aqui na porta para poder fazer o processo todo de jogar o lixo para dentro do caminhão. Mas é sempre assim. Independente se tem muito lixo aqui na porta ou pouco.
Pronto, acho que já dá. Então, o esboço vai ficar assim. Primeira saudação, que vai do capítulo 1, né, do verso 1 ao verso 4, que é a saudação. Paulo se identifica e explica o seu ministério como apóstolo. Ele vai dizer que ele veio como apóstolo por ordem de Cristo. Aí depois nós vamos para as instruções a Tito, né? Paulo deu a Tito a responsabilidade de cuidar das igrejas em Creta, que é essa ilha que nós já mencionamos, que Tito deveria organizar as igrejas, constituindo ministros qualificados, que foi o que nós também já abordamos, e também fazer oposição aos falsos mestres e aos falsos ensinos. Diferentes grupos dentro da igreja deveriam receber instruções diferentes de Tito. Então, aquilo que Tito tinha para os líderes era uma coisa, aquilo que Tito tinha para os membros era outra, para outro grupo era outra coisa. São diferentes instruções ali que Tito deveria dar. Deveriam observar as instruções gerais dadas por ele. Ou seja, se tem uma instrução para o pastor, uma instrução para outro, para o membro ou para outra pessoa que faz uma outra função na igreja, tinha essas instruções específicas, mas no geral era o quê? Nós precisamos viver uma vida comum à vida cristã. Abandonar os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas faltas e viver como verdadeiros cristãos íntegros. Tá certo? Então, essa era a observância geral. Tito deveria evitar contendas dos falsos mestres que levavam à divisão. Então, todo aquele ensino falso que era distribuído nas igrejas levava a uma confusão e a uma divisão, porque em quem acreditar? Os irmãos que estavam enganados tentavam combater os irmãos que estavam certos e vice-versa. Causava essa divisão e Tito tinha um papel central de corrigir isso aí. Por exemplo, é dividido dessa maneira. Primeiro, a organização das igrejas em Creta, que vai do versículo 5 ao versículo 9. Aí, dentro das organizações das igrejas em Creta, Tito vai falar sobre a responsabilidade organizacional de Tito, a primeira mensagem para ele, né? Paulo vai falar, perdão, a Tito, como ele vai organizar. Aí, ele vai falar sobre as qualificações para ser um ministro. Veja, isso vai ser muito interessante de abordar. O que é que precisa ser para ser um bom ministro, um bom pastor? O que é que um pastor precisa ter? Vocês sabem que eu tenho gravado uns vídeos referente a igrejas e tal, justamente porque eu estou nesse hype da minha vida de alteração de igreja, alterei de igreja, expressei os motivos pelos quais eu troquei de igreja, e essa carta veio muito a calhar, sabe? Porque Paulo vai dizer a Tito como deve ser um ministro, como deve ser um pastor, e aí na nossa exposição você vai poder comparar, caramba, meu pastor é assim? Meu pastor não é? O que é que falta ao meu pastor? Então é isso, e essa instrução vai do verso 6 ao verso 9. Inclusive, se você está assim, já acabei o meu devocional no livro X, e eu estou procurando aqui um livro para começar meus devocionais. Comece em Tito, que aí você, caso você vá nos acompanhar nas exposições, você já vai meio que um pouco ciente. Ou então, melhor, faça seus devocionais junto conosco, porque as exposições, cada vídeo, não passará de 30 minutos. Será por volta disso aí. 30 minutos. Então você já pode usar o vídeo como seu devocional. E amém. É isso aí. Aí Paulo vai falar sobre como lidar com os falsos mestres, certo? Na minha igreja tem heresia, detectei. Como é que eu vou lidar com esses falsos mestres, com essas falsas heresias? Paulo vai abordar isso na carta de Tito, do versículo 10 até o versículo 16, ainda do capítulo 1, certo? E aí ele começa o capítulo 2. O que é que ele vai trazer para a gente no capítulo 2? Primeiro, ele vai trazer as instruções para os grupos específicos, certo? Os grupos específicos aqui que nós também já mencionamos. Perdão. Me engasguei. A primeira instrução ele vai trazer para o próprio Tito, né? Vai trazer no versículo 1, a primeira instrução para o próprio Tito. Depois ele vai falar para os velhos e jovens, homens e mulheres. Então veja, lembrando sempre, gente, que as instruções que estão contidas aqui são para a nossa vida mesmo também, entendeu? Então o que Paulo vai falar lá para os jovens, para os velhos, para os homens, para as mulheres, ele diz, eu sou uma mulher, eu sou jovem, sou uma mulher velha, sou um homem velho, sou um jovem, sou homem. Então o que Paulo vai abordar ali para os membros da igreja de Creta, onde Tito era responsável, vai ser para a gente mesmo. Então é bom a gente ficar atento nessas exposições que aqui Paulo vai dizer
e tomar para nós. Sempre ao final das exposições, óbvio, a gente vai trazer uma aplicação prática para o nosso dia a dia, porque a função da exposição é essa: ler o texto, né, nós leremos, explicar o texto, seu contexto, tudo certinho, tal, 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 e aplicar para nós, porque o texto bíblico é um texto que foi escrito há 2.000 anos atrás, tem textos que foram escritos há 4.000 anos atrás. Então, tipo, era outra civilização, era uma outra pegada, era um outro enredo, não sonhava assim em ter tecnologia. Como é que eu posso usar o que foi dito lá por Abraão para mim, para minha vida hoje, aqui, século 21? Então, tipo, a gente tem que saber como é que a gente vai fazer esse transporte. E isso é bacana. Aí Paulo vai falar também dos versos 9 ao verso 10, sobre os escravos, instruções para os escravos. Aí veja, tem instrução para escravo, a única instrução para um escravo deveria ser lute pela sua liberdade, né? Nós vamos entender o porquê das instruções e quais foram as instruções. Aí a quarta instrução para grupos específicos é para falar sobre a base da vida cristã. Talvez nisso aqui englobe todos os grupos, né? Todos os grupos precisam saber qual é a base da vida cristã. Ele vai falar isso lá no capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, a base da vida cristã. Aí, a recomendação final a Tito, ele vai dar uma nova recomendação a Tito, que é lá no versículo 15 do capítulo 2, certo? Então, depois dele trazer essas instruções, então veja, primeiro foi a saudação, né? Depois as instruções a Tito, né, quanto à organização de igreja, lidar com os falsos mestres. Agora ele vai falar sobre as instruções para grupos específicos. E, por fim, ele vai falar sobre as instruções para todos os cristãos, de um modo aí geral, né? Aí ele vai falar isso daí já abordando já o capítulo 3 da carta, que é o último capítulo. Então, bem rapidão. Primeiro, novamente, uma recomendação a Tito. Ele sempre começa recomendando a Tito e depois ele vai, né? Ele quer falar de falsos mestres, ele recomenda a Tito e depois vai para a galera de novo. Depois ele vai falar sobre vida cristã, ele faz primeiro a recomendação a Tito e depois ele vai falando sobre para as outras pessoas também e tal. Então, nessa terceira, nessa última instrução, que é a instrução a todos os cristãos, não é diferente. Ele primeiro começa com a recomendação a Tito, que está lá no verso 1 e verso 2 do capítulo 3. Aí no verso 8, eles vão falar novamente sobre as bases da vida cristã, né, para o grupo geralzão, para todo cristão. Ele vai falar do verso 9 ao verso 11 do capítulo 3, uma recomendação final a Tito, e como lidar com os falsos mestres também, no mesmos versículos, verso 9 ao verso 11 do capítulo 3. Por fim, ele vai fazer a conclusão, que está no verso 12 ao verso 15 do capítulo 3, para encerrar, então, essa maravilhosa carta de Tito, a Tito, né, a carta de Paulo a Tito e à igreja dos cretenses, né? A conclusão é o seguinte: Paulo incentivou Tito a cumprir as suas obrigações de orientar as igrejas em Creta e enviou saudações. Eu quero só, para a gente finalizar, fazer um adendo. Você já viu aquelas práticas de misturar várias religiões? Por exemplo, você pega um grupo de libertação de uma igreja neopentecostal. Aí vai fazer libertação, né? Expulsar um demônio, um exorcismo. Aí vai dizer assim: eu expulso aqui o Exu, ou então Pombagira, Zé Pilintra, e vai usando nome de santos que são de uma outra religião. Tipo, quem foi que disse que existe um demônio chamado Pombagira? Quem foi que disse que existe um demônio chamado Zé Pilintra? Aí você pega também, por exemplo, a Umbanda, ou é o Candomblé. Eu nunca sei a diferenciação entre essas duas religiões, mas tem santos lá, né? E os santos geralmente são vistos nas igrejas católicas, então mistura, sabe? É evangélico com espiritismo, é evangélico com macumba, é macumba com catolicismo. O nome que se dá para isso é sincretismo. E essa palavra sincretismo tem origem justamente na população de Creta, onde Tito era um superintendente geral e recebeu essa carta do apóstolo Paulo. O nome disso é sincretismo. Né? Então vem de Creta. Por que vem de Creta? Porque Creta, cada região ali de Creta buscava ser autônoma.
Elas queriam fazer seus próprios negócios, ter sua própria independência e tal. Mas aí, quando havia um perigo de alguém tentar invadir Creta, invadir a ilha, subjugar a ilha, todas essas regiões, essas micro-regiões que buscavam ser independentes, elas se juntavam em nome de combater um inimigo em comum. Aí, daí o nome, sim, que significa junto, né? Sincretismo, todos os cretenses juntos para detonar um mal, um inimigo maior. Então, a junção de todas essas religiões, todas essas vertentes, é chamada também de sincretismo. Gente, 40 minutos de live. Não sei se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se ficaram com alguma dúvida. Eu garanto a vocês que se houve alguma dúvida ou se vocês não compreenderam algum ponto que vocês acharam um pouco complexo, porque é mesmo complexo, eu garanto para vocês que nós tiraremos essas dúvidas nas exposições propriamente dita. E aí os próximos vídeos já serão da exposição. Reforço com vocês, quando terminarmos a exposição de Tito, que são apenas 3 capítulos, nós começaremos a exposição de Filemon. Antes da exposição de Filemon, nós teremos também um esboço da carta de Filemon, como foi esse esboço que nós preparamos aqui da carta de Tito. Só que dessa vez, feito pelo meu amigo Eduardo Carnevale, se o senhor permitir. Está com problema de garganta, está um pouco adoentado, mas acredito que até lá as coisas já se resolveram. Se não, nós daremos um jeito também, mas vocês não ficarão sem esse esboço, né? Gente, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que dá trabalho, perdão a redundância, é o pleonasmo abusivo, mas dá trabalho pra caramba. E as exposições, pior ainda. Então, e geralmente são os vídeos que são menos assistidos, porque é algo mais técnico, algo mais maçante e tal. Mas se vocês ficaram até aqui, eu agradeço de coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, de fazer o seu comentário. Talvez você possa pensar assim, mas eu tô cheio de dívida, eu não vou inscrever no seu canal, Gente, é completamente gratuito, certo? E nos ajuda a divulgar mais esse conteúdo, principalmente o conteúdo que talvez muita gente possa achar denso, né? Muito pesado, carregado, porque tem muita coisa. Então, curte e deixa o seu like. Agradeço a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima.